eu fiz um diagrama bem porco, bem porcaria mesmo. Provavelmente a gente nem vai seguir muito esse diagrama. Nem pode ser considerado diagrama, né? Tem duas tabelas aqui, só isso. Mas só pra gente ter uma visualização do que a gente vai desenvolver aqui. Então, basicamente, eu pensei no seguinte. A ideia da nossa aplicação é que você consiga controlar os seus gastos de forma simplificada. E eu não queria encher essa aplicação de coisas hoje, né? Que tipo de coisas? É muito importante quando você vai desenvolver algum projeto do zero que você tenha a noção de quem que vai usar esse projeto. A primeiro momento, quem vai utilizar vai ser eu. Então eu tô criando isso porque uma dor minha, que era, por exemplo, eu já tentei utilizar vários aplicativos de gestão financeira e nunca dava certo porque não se adaptavam à forma que eu gosto de ver ali os números, a forma que eu gosto de cadastrar as informações. Eu, por exemplo, sou PJ hoje, né? Então, às vezes eu faço um freela, e aí eu vou receber de lugares diferentes, e aí o pagamento, às vezes, pô, tem um cartão que vence dia 20, outro que vence tal dia. Então, eu nunca achei um app, assim, que facilitasse muito minha vida. Na verdade, é muito chato, e às vezes até caro também. Então, eu senti essa dor, e eu acabei criando um monte de planilha. Então, a minha ideia é sair da planilha e criar uma aplicação que sirva a mim. Já que, de primeiro momento, eu vou ser o meu único usuário, então eu não quis trazer login. Tanto é que aqui você pode ver que só tem duas tabelas, que eu já explico qual que é a lógica por trás delas, mas eu não vou trazer login, não vou trazer nada do tipo. A ideia é ser bem simples mesmo. Então, aqui, essa expenses vai ser a nossa tabela principal, né? Ela que vai ser a tabela dos gastos. Então, pensando o que é um gasto, né? E aqui pensando no nível de entidade mesmo. Então, essa entidade gastos, qual que vai ser a preocupação dela? Primeiro, eu vou ter que armazenar o valor, porque se eu gastei um valor. Gastei 10, 100, R$1.000. Então, eu vou ter um valor. O paid vai ser... esqueci de falar do nome, né? O nome da aplicação, devendo, né? Eu espero que... Ficou muito bom esse nome, pode falar, criatividade. Então, ela vai ter esse paid, que é pra afirmar se já foi pago ou não, porque eu posso registrar um gasto que eu já paguei, né? Tipo, vou registrar o gasto aqui, mas eu já tá pago, só pra eu saber mesmo que eu gastei isso. Então, pode ser um gasto que eu já paguei, ou um gasto futuro, né? Que eu vou pagar. E aí tem o Payment Type, que seria o tipo de pagamento que eu vou fazer, eu já fiz. Então, se foi no dinheiro, se foi no cartão de crédito, enfim... É legal também a gente armazenar essa informação. Eu vou ter a portion aqui. Isso daqui seria a parcela. Eu não sei se o nome ficou muito legal, porque algumas coisas, quando você joga só no inglês aqui, né, fica meio bagunçado. Então talvez o nome depois a gente vá mudando e adaptando melhor. Mas isso aqui seria tipo a parcela, se esse valor vai ser parcelado e tudo mais. Eu vou ter a description, né, que seria a descrição do que eu gastei. O payment date, que seria a data de que eu efetuei esse pagamento. O receiver, esse receiver seria quem tá recebendo. Só que como a gente não vai ter usuários por enquanto, eu vou deixar ele só como uma string. Mas futuramente a gente pode ter cadastro de usuários. E aí você cadastrar usuários dentro da sua aplicação ali, tipo, minha mãe, meu pai, sei lá, e eu mandei o dinheiro pra eles, e aí a gente consegue controlar até por fluxo de usuários também. Geralmente em inglês, parcelas com como installments. Ah, que legal. Vou só copiar e colar. Eu sou assim, né? Nem vou atrás, não. Eu confio no Beto. Se o Beto falou, tá falado. Então tá aqui, ó, tá aqui. Se errou, foi o Beto, viu? Já deixa aqui a culpa nele. Então, a gente vai ter o receive, a gente tem o expense date. Esse expense date aqui é a data que eu gerei essa dívida, né? Então, por exemplo, o payment date seria a data que eu paguei, o expense date seria a data que eu realmente gerei esse gasto. Então, se eu, sei lá, gastei R$100 hoje na padaria, eu vou colocar esse expense date como hoje. E o created e updated yet vai ser só pra gente ter o registro na tabela mesmo, mas, enfim, não é nada demais. Então, essa é a nossa tabela principal, a nossa tabela aqui que a gente vai se preocupar mais. E, por fim, a gente tem o expenses periods. Essa tabela, ela é pensando no quê? Vamos supor que eu quero, por exemplo, armazenar um gasto. Esse gasto, ele tem que estar atrelado a algo, né? Tipo, eu tô armazenando esse gasto, por exemplo, do mês atual, vai ser um gasto que eu vou ter daqui a 5 meses, como que vai funcionar? Pensando nisso, eu criei essa tabela, onde eu vou, por exemplo, permitir que meu usuário, ele selecione como que vai ficar essa divisão. Então, deixa eu pegar aqui o ScaleDraw, que eu gosto de ir falando e visualizando. Então, imagina que eu tenho aqui 2 gastos, né? 3 gastos. Então, eu tenho o gasto da padaria, beleza? Eu tenho aqui o gasto da farmácia, e aqui eu tenho o gasto da feira, sei lá. Então, eu tenho esses 3 gastos aqui. Deixa eu só mudar aqui. Beleza. Então, eu tenho esses 3 gastos. Desses gastos, eu vou colocar ele para o mês de dezembro. Então, um deles vai estar aqui no mês de dezembro, que vai ser a padaria. Ou seja, eu só vou pagar ela em dezembro. Só que eu vou ter outros 2 gastos que eles já vão cair
nesse mês. Então eles vão cair aqui, a gente tá em junho, né? Então seria em junho. Essa vai ser a divisão que eu vou fazer. Só que vamos supor que eu quero, eu quero separar aqui em semanas, porque eu gasto muito dinheiro, entra muito dinheiro na minha conta, eu quero separar por semanas. Então eu vou colocar que eu vou ter, na verdade, ao invés de junho, eu vou ter aqui do dia, sei lá, 1 do 6 até o dia 10 do 6, 7 do 6 aqui, por exemplo. Então até o dia 7 do 6, que vai ser a farmácia. E aqui eu posso ter do dia 8 do 6 até o dia... sei lá, que seria dia 16, né? Dia 16 do 6, mais ou menos. Então, eu posso ter essa forma de dividir. Então, separar tanto por semanas, quanto separar por mês. Então, por isso que eu criei essa segunda tabela, porque assim eu consigo permitir que o meu usuário, ele faça a separação da forma que ele achar melhor. Ele pode, por exemplo, separar por ano, separar em trimestre, bimestre. Então, vai funcionar mais ou menos dessa forma. E essa tabela ela vai simplesmente armazenar a data de início desse período, né? E a data final. E esses expenses vão ser só o relacionamento de quais gastos estão incluídos nesse período. Tranquilo? E faltou também colocar essas duas aqui. Deixa eu colocar aqui no diagrama. Que vai ser a... Cadê? Aqui. Vou colocar aqui para baixo. Que vai ser a created at e updated at, né? Eu coloquei aqui já no padrão, mais ou menos ali do Prisma, né? Porque eu vou utilizar o Prisma. Então eu vou colocar ele aqui já nesse formato. Mas você pode colocar no padrão do SQL mesmo. Só que eu já fiz assim que... Aqui quando eu for passar pro Prisma fica mais fácil de eu visualizar, beleza? Então vou colocar aqui, ó, created at. Isso aqui é só pra gente ter os registros da tabela, né? De quando foi criado, de quando foi alterado esse dado. E aqui vai ser updated at. E aqui só muda que vai ser um arroba updated at. E o Prisma, ele sempre vai pegar, por padrão, a data que foi alterado esse valor. Beleza? Então, tranquilo. Basicamente vai ser isso.